Marrocos, um país de desertos dourados, cidades que vibram com vida e uma história que atravessa impérios. De longe, tudo parece poesia. Os mercados de Marrakech repletos de cores, o cheiro de especiarias flutuando no ar, turistas fascinados com a beleza das muralhas e das mesquitas. Mas por trás dessa imagem encantadora, algo está fervendo. Um movimento nasceu. Silencioso no começo, impossível de conter depois. Ele desafia o poder, o medo e a narrativa de estabilidade que o governo construiu por décadas. Eles se chamam Gen Z 212. Um nome simples, mas carregado de propósito. O Código Internacional de Marrocos é 212, e essa geração, conectada, criativa e impaciente, transformou-o em símbolo de unidade e resistência. Sem líderes, sem partidos, sem bandeiras, apenas jovens interligados por telas e indignação, cansados de esperar por um futuro que nunca chega. Tudo começou nas redes sociais, vídeos curtos no Shorts, desabafos no Instagram, mensagens cifradas no Discord, coisas pequenas, rápidas, impossíveis de rastrear, mas o que começou como desabafo virou fúria. E essa fúria tomou forma depois de uma tragédia que paralisou o país. O caso das 8 mulheres grávidas mortas em um hospital público na cidade de Agadir, vítimas de falhas que poderiam ter sido evitadas. Para os jovens, aquilo foi o símbolo de tudo o que está errado. Um sistema de saúde precário, um governo distante e uma elite mais preocupada com eventos internacionais do que com vidas humanas. A indignação se espalhou como fogo. Em questão de dias, as ruas de Casablanca, Rabat, Agadir e Marrakech foram tomadas por multidões. Placas erguidas, vozes unidas e, pela primeira vez em muito tempo, o medo começou a mudar de lado. O movimento espontâneo, digital e aparentemente desorganizado se transformou na maior mobilização popular da história recente do país. E o mais impressionante, tudo nasceu de um simples código telefônico. Mas o 212 virou muito mais do que isso. Virou um grito global de revolta. Hoje você vai conhecer os 12 fatos mais impressionantes sobre a revolta da geração Z 212 e entender como um país conhecido por sua beleza e tradição se viu à beira de uma transformação histórica. Essa não é apenas uma história sobre protestos, é uma história sobre juventude, coragem e o poder de um povo que decidiu não se calar. Fato 1. O estopim. Tudo começou com uma história que por alguns dias parecia apenas mais uma tragédia local. 8 mulheres grávidas morreram em um hospital público na cidade de Agadir. Todas estavam em trabalho de parto. Todas poderiam ter sido salvas. Mas os relatos diziam outra coisa. Os equipamentos estavam quebrados, faltavam anestesistas. E o gerador, o único que mantinha as máquinas vitais ligadas, parou no meio de uma cesariana. As imagens vazaram. Gravações tremidas de celulares, vozes em desespero, enfermeiras tentando reanimar pacientes à luz de lanternas. Aquela cena virou símbolo de um país exausto. Um país que, por trás do turismo e dos sorrisos, sangra em silêncio. Em poucas horas as redes entraram em chamas. Hashtags como Agadir, Justice pour les Huit e Gen Z 212 começaram a dominar os trends. O que era um desabafo se transformou em um grito nacional. Jovens começaram a postar vídeos contando suas próprias histórias. Minha avó morreu esperando atendimento. Meu irmão não conseguiu vaga. Meu pai teve que pagar tudo do bolso. A dor era coletiva, mas o grito era novo. Um grito que dizia, não é sobre política, é sobre sobrevivência. Foi assim que o nome Gen Z 212 deixou de ser apenas uma tag. Primeiro virou um meme, depois um símbolo e, em poucos dias, o novo rosto da rebelião. Fato 2. A geração que cresceu conectada. Eles nasceram cercados por telas. Enquanto os políticos discursavam na TV, essa geração aprendeu a mudar o mundo com vídeos de 10 segundos. Enquanto a elite falava sobre estabilidade, eles falavam em trend, repost, viralizar. Mas o que o governo nunca entendeu é que essa linguagem era a nova arma. Nos shorts começaram a circular tutoriais mostrando como se proteger da polícia. No Instagram, designs discretos traziam instruções de segurança, hashtags codificadas, datas escondidas em legendas aparentemente inocentes.
E no Discord, canais secretos com milhares de usuários coordenavam marchas, compartilhavam mapas das cidades e organizavam ações sincronizadas. Era um movimento sem rosto, mas com uma inteligência coletiva assustadoramente eficaz. Sem líderes, sem partidos, sem bandeiras. Apenas consciência digital transformada em ação física. Enquanto o governo tentava entender o que estava acontecendo, as ruas começaram a se encher. Primeiro com centenas, depois com milhares. Jovens com celulares nas mãos, cartazes improvisados e uma raiva que transbordava em criatividade. E no meio da multidão, uma placa viralizou. "Não somos o futuro, somos o presente que vocês ignoraram." Essa frase virou o resumo perfeito do movimento, porque o Gen Z 212 não nasceu de ideologia. Nasceu de conexão, dor e propósito, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Fato 3. As cidades pegam fogo. Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir. Em poucos dias, o país inteiro pulsava no mesmo ritmo. Marchas pacíficas tomavam avenidas com cantos, bandeiras e milhares de celulares filmando tudo. Mas bastou um empurrão, uma sirene, um escudo levantado, uma pedra lançada, e o caos começou. Na noite de 2 de outubro, vídeos começaram a inundar as redes. Carros queimando nas ruas de Marrakech, policiais em confronto com jovens mascarados, barricadas improvisadas, vidraças quebradas, o som das sirenes se misturando com gritos e cânticos. O governo chamou de vandalismo. Os manifestantes responderam: "É reação." Em Rabat, estudantes enfrentavam gás lacrimogêneo enquanto recitavam versos de rap. Em Casablanca, multidões se ajoelhavam diante da tropa de choque, mãos erguidas em silêncio. E em Agadir, o epicentro da dor, famílias inteiras marchavam, segurando fotos das 8 mulheres mortas no hospital. Pais, mães, crianças, todos juntos como se o país inteiro estivesse de luto. A repressão começou a endurecer, mas junto com ela nasceu algo maior, uma consciência coletiva. Pela primeira vez em décadas, a juventude marroquina ditava o ritmo da história, e o que antes era só revolta, agora era despertar. Fato 4. O governo reage. Quando as imagens das manifestações tomaram conta das redes, o governo percebeu. A situação estava fugindo do controle. E então veio a resposta. Rápida, dura e calculada. Centenas começaram a desaparecer. Alguns presos durante as marchas, outros arrancados de casa na madrugada. Os números oficiais falavam em menos de 200 detenções. Mas nas redes outra história surgia. Vídeos anônimos, testemunhos, planilhas vazadas. As estimativas? Mais de 400 presos em uma semana. E não parou por aí. As redes, o coração do movimento, começaram a ser atingidas. Posts sumiam do nada. Canais inteiros do Discord eram invadidos e derrubados. Mas o governo cometeu o erro clássico de quem tenta lutar contra uma geração digital. Subestimou a internet. Assim que uma conta era deletada, 10 novas apareciam. Novos perfis, novas hashtags, novas formas de burlar o algoritmo. Vídeos começaram a surgir, legendados em vários idiomas, escapando da censura e atravessando fronteiras. E quanto mais o governo tentava silenciar, mais o mundo começava a ouvir. A hashtag GenZ212 cruzou o Mediterrâneo. Influenciadores franceses, espanhóis e brasileiros começaram a postar sobre a revolta. As legendas diziam: "Eles não pedem luxo, pedem dignidade." Quando um governo teme seus jovens, algo grande está prestes a mudar. Dentro do país, o medo voltou a se espalhar. Mas dessa vez, algo era diferente. Os jovens não estavam recuando, eles estavam aprendendo a resistir. Fato 5. O peso das desigualdades. Para entender por que essa revolta cresceu tanto, é preciso olhar além das ruas. Porque o que realmente alimenta esse fogo não é apenas a tragédia, não é? Mas uma desigualdade que vem queimando em silêncio há décadas. Enquanto o governo investe bilhões em mega-eventos, hotéis de luxo e estádios modernos para o mundo ver, as pequenas cidades do interior, como Taza, Erratídia e Ouarzazate, continuam esquecidas. Lá, o tempo parece não ter passado. Faltam escolas, hospitais caem aos pedaços, e o transporte é um luxo que poucos podem pagar. Para muitos jovens, o futuro virou uma escolha cruel: emigrar ou desistir. A promessa de um Marrocos moderno existe, mas só nos folhetos turísticos. Nas palavras de um estudante de Rabat, em um vídeo que viralizou:
Eles constroem estádios para o mundo ver, mas aqui dentro ninguém constrói futuro. É por isso que o movimento Gen Z 212 não é apenas sobre política, é sobre dignidade, sobre o direito de não ser invisível no próprio país. O que começou com a dor de 8 mulheres em Agadir virou o espelho de milhões. E a revolta deixou de ser simples indignação. Virou uma batalha geracional, uma geração que cansou de assistir e decidiu escrever a própria história. Fato 6. A estética da rebelião. Enquanto o Biá governo endurecia, os jovens transformavam a revolta em arte. Nas ruas, nas redes, nos muros, o movimento começou a criar a sua própria linguagem. Cores vibrantes, filtros em vermelho e verde, as cores da bandeira marroquina, o número 212 pichado em muros, colado em mochilas, pintado em rostos, e uma palavra simples, escrita em árabe marroquino, a Ená, que significa nós. Os vídeos tinham ritmo, cortes rápidos, batidas que misturavam rap local com eletrônica e sons de multidão. Era uma revolta com a estética da geração Z, visual, emocional e impossível de ignorar. Um rap viralizou na rede vizinha com o verso: "Vocês nos deixaram sem voz, mas demos play no microfone. Agora o silêncio é o de vocês." A arte virou linguagem, e a linguagem virou resistência. Mesmo com censura, a estética do movimento começou a cruzar fronteiras, inspirando jovens de outros países árabes. As ruas de Marrocos se tornaram uma galeria viva, onde cada pichação era um grito, cada cor, uma memória, cada ritmo, um ato de rebeldia. O Gen Z 212 não queria apenas mudar o sistema, queria reimaginar o futuro, e o fez com tinta, música e coragem. Fato 7. Confrontos, caos e a batalha pela narrativa. As primeiras semanas de outubro mergulharam o país no caos. O que começou como marchas pacíficas se transformou em uma das maiores ondas de protesto da história recente do Marrocos. Casablanca e Rabat, antes cheias de turistas e cafés lotados, agora eram tomadas por multidões vestidas de preto, segurando cartazes improvisados com uma frase que virou mantra: "Não temos medo." Os vídeos mostravam colunas de fumaça subindo entre prédios coloniais, sons de explosões, ecos de sirenes, jovens tossindo com o gás lacrimogênio enquanto gritavam nomes de vítimas, policiais empurrando multidões com jatos d'água. Era uma guerra urbana, não por poder, mas por voz. Alguns protestos descambaram para a violência. Carros incendiados, vitrines quebradas, um ônibus policial tomado e pichado com a frase: "Vocês construíram o medo. Agora vejam o que ele criou." Nos noticiários, o governo mostrava apenas o caos, mas nas redes a câmera estava do outro lado. E o que ela mostrava era completamente diferente. Jovens formando correntes humanas para proteger feridos. Grupos distribuindo água, leite e máscaras para aliviar o gás. Famílias abrindo suas casas para abrigar manifestantes. Essas imagens transformaram a revolta em ato de solidariedade coletiva. Enquanto o governo tentava pintar o movimento como vandalismo, a geração Z 212 transformava cada frame em mensagem, cada vídeo em prova, cada hashtag em arma. A batalha não era mais só nas ruas, era uma guerra pela narrativa. E pela primeira vez, o governo estava perdendo. Fato 8. Quando o silêncio fala mais alto. Depois de dias seguidos de caos, algo inesperado aconteceu. As ruas se esvaziaram, nenhum grito, nenhum canto, nenhum vídeo novo. Mas o silêncio não era rendição, era tática. Nos bastidores, os grupos do movimento estavam se reorganizando, mudando códigos, migrando para novas plataformas e, acima de tudo, preparando algo que ninguém esperava: a greve digital nacional. Durante 48 horas, o país mergulhou em um vazio inquietante. Influenciadores, artistas, gamers, todos sumiram das redes. Perfis desativados, stories vazios, comentários congelados. O Marrocos, acostumado ao barulho constante da internet, de repente ficou mudo. As marcas perceberam, o governo também. E então, no minuto exato combinado, as contas voltaram, milhares delas, todas com uma única mensagem sincronizada, publicada ao mesmo tempo: "Vocês podem nos silenciar nas ruas, mas não no tempo. Gen Z 212.
O silêncio virou grito, e o grito ecoou pelo mundo. Jornais internacionais noticiaram a nação. O gesto foi chamado de a primeira greve digital sincronizada da África do Norte. E o movimento, que nasceu em dor, agora se transformava em símbolo global de resistência moderna. Naquele silêncio, o Marrocos inteiro aprendeu uma lição. Às vezes, o som mais poderoso de uma revolução é o som que não se ouve. Fato 9. A reação do mundo. Enquanto o governo tentava retomar o controle, o mundo começou a assistir. Primeiro com curiosidade, depois com indignação. Organizações de direitos humanos denunciaram os abusos. A Reuters, a Al Jazeera e o Le Monde começaram a publicar reportagens diárias sobre a repressão. Mas o que realmente moveu o mundo não foram os números, foram os rostos. Vídeos de mães chorando pelos filhos presos viralizaram com legendas em vários idiomas. Imagens de jovens com os olhos cobertos por panos vermelhos se tornaram um símbolo global. E celebridades árabes, africanas e europeias começaram a postar mensagens de apoio. Cada compartilhamento era um ato político. E quando o mundo olha, o poder muda de mãos. De repente, o governo já não falava sozinho. Jornais cobravam respostas. Líderes estrangeiros pediam investigações. E hashtags de solidariedade cruzavam continentes. Pressionado, o regime começou a recuar. Parte dos detidos foi libertada. O policiamento diminuiu. E surgiram promessas de avaliar reformas. Mas os jovens responderam com frieza. Promessas não salvam vidas. Era o nascimento de uma nova consciência. A noção de que ninguém precisa pedir permissão para existir. O movimento Jeans 212 já não era apenas um protesto, né? Era um espelho para o mundo. E o reflexo mostrava algo que nenhum governo queria encarar: a coragem de uma geração que aprendeu a transformar dor em poder. Fato 10. A nova geração do fogo. Em toda revolta da história chega um instante em que o medo muda de lado. E no Marrocos, esse instante chegou. A geração que cresceu sob censura, controle e promessas quebradas, agora descobriu o poder de uma câmera, de um microfone, de uma simples conexão de internet. Eles não querem destruir o país, querem reconstruí-lo, querem um futuro que não dependa de sorte, mas de justiça. Mesmo quando as ruas se esvaziam, o espírito do movimento continua. Nos becos de Casablanca, nas escolas de Marrakech, nas praças de Rabat, sempre há alguém usando a pulseira vermelha do Gen Z 212. Ela não representa ódio, representa consciência. Um novo tipo de patriotismo nasce dessa dor, um que não se mede por bandeiras, mas por valores, por empatia, por verdade. O fogo que começou em Agadir agora arde dentro de cada jovem que aprendeu a dizer basta. Não é o fogo da destruição, é o fogo do despertar. E quando uma geração desperta, nenhum poder consegue colocá-la de volta para dormir. Fato 11. As vozes dentro da revolta. Entre as multidões surgiram rostos que se tornaram símbolos. Não eram políticos, nem líderes partidários, eram pessoas comuns. Jovens que decidiram não se calar. Um dos vídeos mais compartilhados mostrava uma garota de 17 anos em frente a um cordão policial. Ela usava o uniforme da escola, segurava apenas um caderno e dizia com a voz firme: "Eu não quero fugir do meu país, eu só quero viver nele." Essa frase atravessou fronteiras, virou estampa de camiseta, virou grafite, virou hino. Outro rosto era o de El Mazian, um rapper de Casablanca. Suas músicas falavam de desemprego, injustiça e esperança. Quando ele foi preso por incitar desordem, as redes explodiram com uma mensagem simples. Prenderam a voz, mas não o eco. E o eco cresceu. Nas ruas de Agadir, mulheres começaram a liderar marchas com fotos das vítimas dos hospitais. Mães, enfermeiras, professoras, rostos marcados pelo cansaço e pela coragem. Cada cartaz carregava o mesmo pedido: queremos viver com dignidade. A força feminina virou o coração do movimento. Em um país onde tradição e conservadorismo ainda pesam, elas transformaram a compaixão em ato revolucionário. Enquanto isso, artistas visuais começaram a transformar o luto em arte. Murais mostravam figuras com olhos cobertos pelo número 212, como se dissessem: estamos vendo o que vocês tentam esconder.
a música, a pintura e a poesia viraram armas simbólicas, porque o verdadeiro poder de um povo não está só em marchar, mas em transformar a dor em cultura. E foi assim que a revolta ganhou alma. Uma alma feita de versos, cores e coragem. Fato 12. O dia em que o Marrocos acordou. O sol nasce devagar sobre Casablanca. As ruas ainda têm marcas de pneus queimados, muros pichados, vidros quebrados, mas há algo diferente no ar. Um silêncio novo. Uma sensação de que, mesmo sem uma vitória clara, algo mudou para sempre. O movimento Gen Z 212 pode até perder força nas ruas, mas ele venceu em um campo muito mais profundo, na consciência coletiva. Os jovens descobriram que têm voz, e que quando essas vozes se unem, nenhum governo, por mais poderoso que seja, consegue silenciá-las. Hoje, o mundo observa o Marrocos com atenção. Alguns chamam o que aconteceu de revolta, outros de renascimento. Mas para quem viveu cada noite, cada medo, cada grito, o nome é outro: despertar. O despertar de uma geração conectada que entende o poder de um post, de uma câmera, de uma hashtag. Eles aprenderam que as revoluções modernas não começam em praças, começam em notificações. E que no século XXI a liberdade é uma luta digital, emocional e coletiva. Porque o que aconteceu no Marrocos não é apenas política, é a humanidade pedindo para respirar. E talvez, quando olharmos para trás, percebamos que o Gen Z 212 não foi só um protesto, né? Foi o início de uma nova era para o mundo árabe. Agora me diga, você acredita que essa geração pode realmente mudar o futuro? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser continuar entendendo o que está acontecendo nos bastidores dessas novas revoltas pelo mundo, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque no próximo episódio vamos até outro país onde uma nova onda de resistência silenciosa está começando.